Gente, boa tarde, né? Tarde, quase noite. Ó, não fiquem bravos de não ter colocado material antes. Até alguém me perguntou. É porque senão muita gente não vê nada, não olha nada e fica só vendo o vídeo. E a ideia do vídeo é só ser mesmo um arremate para vocês, tá? E não ser o único material de estudo, tá bom? Então vou começar a fazer sempre assim, colocar no final, só para você usar como revisão final mesmo do dia, tá? Lá da véspera da nossa avaliação. Bom, no capítulo de formações políticas africanas, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para o fato de que você deve olhar a África como um continente muito variado antes da chegada dos europeus, né? A gente tem a mania de achar que a África é uma coisa só. Não. Você tem dentro da África variadas formações, variados reinos, com estruturas muito diferentes, com economias muito diferentes, com governos muito diferentes, com sociedades muito diferentes, com tipos físicos muito diferentes. Nem todo africano é negro. Então esse é o nosso primeiro ponto de partida. Bom, aí a gente tem alguns destaques, né? Lembrar que na região o comércio entre as várias regiões da África era muito grande, mesmo antes da chegada dos europeus. Quem olhou o capítulo viu, o capítulo fala muito disso. Aí a gente chega na parte do Império de Gana, que fica na África Ocidental, chamado aí de Terra do Ouro, né? Então a gente já tem aí um destaque importante para a atividade mineradora. E aliás, isso é muito interessante, porque até hoje países africanos são muito importantes na mineração. A mineração é uma atividade importante para muitos países. Mineração, cito, de metais preciosos, inclusive, né? Ouro, diamantes e afins. Depois você tem aí alguns comentários sobre o Império do Mali. O Mali que foi dominado durante alguns períodos sobre Gana. Então você tem assim, durante muito tempo, como Gana dominava Mali, a vida do Mali ficava sobre as condições impostas por Gana, tá? Que mais? Lembrar aí, né, que ainda dentro do Mali, tá? Tô seguindo aqui o material do jeito que vocês estão encontrando. O destaque, né, para a questão do ouro também no Mali, destaque para o comércio, destaque para a agricultura, para o pastoreio, para o artesanato, claro que o artesanato para fins comerciais. O Mali era na época o maior império de todos. Depois um comentário sobre os bantus. Os bantus mais na porção centro-sul, uma civilização agrícola também, conhecedores dos metais, da metalurgia, essa metalurgia que propiciava a eles um bom desenvolvimento agrícola. Afinal, você desenvolve aí instrumentos agrícolas de metais que são melhores do que aqueles feitos de outras coisas, como se fazia, né, ainda mesmo falando-se de Idade Média. Já que quando você não conhece o metal, você vai fazer o quê? De pedra, madeira, osso e tal. Então, conhecimento da metalurgia e armas, naturalmente, né? Então, se tornava o povo banto um povo guerreiro muito poderoso. O Reino do Congo fica numa área atravessada pela linha do Equador, né? E essa área, né, equatorial, né, até eu comentei isso com vocês, ela tem um ambiente muito próximo ao ambiente amazônico. Presença de um rio, Congo ou rio Zaire, como quiser, e é um rio muito volumoso. E a presença desse rio foi fundamental para o desenvolvimento da prática agrícola daquela região. A gente sabe que a África, de todos os continentes do mundo, é o continente que tem o maior número de desertos,
Portanto, tratar de uma área, de um lugar com uma grande quantidade de água, né, por causa desse rio, o rio Congo ou Zaire, isso foi um fator fundamental para que ali se desenvolvesse uma agricultura bastante significativa. Uma outra coisa que eu gosto de chamar a atenção em relação à África pré-chegada dos europeus é a questão da escravidão. Lembrar que a escravidão já existia entre os africanos. Os africanos já estavam, já se escravizavam. Tribos inimigas, quando se enfrentavam, escravizavam seus prisioneiros. A questão que os europeus fizeram foi convencer os africanos a venderem seus prisioneiros de guerra, em troca aí, sobretudo, de cachaça e tabaco. E é o que foi fundamental, porque eram produtos baratos, o que permitiu aos comerciantes europeus grande lucratividade e também viciando os africanos. Tá bom? Então cuidado para não achar que foram os europeus que inventaram a escravidão na África. Os próprios africanos já se escravizavam. Sobre China medieval, a gente começa o capítulo fazendo uma comparação na Idade Média, né, na Alta Idade Média, e também no início da Baixa, entre a Europa e a China. E a gente encontra duas situações absolutamente opostas. De um lado, a gente tem uma Europa que, em termos políticos, vive uma descentralização política, né, uma divisão dos poderes entre os senhores feudais e reis fracos, enquanto na China a gente tem uma centralização política com os imperadores bastante poderosos. Em termos de economia, nós temos uma economia que na Europa ainda é uma economia de base agrícola, rural, enquanto na China a gente tem uma economia fortemente comercial, até que os produtos chineses eram super valorizados no mercado europeu, e, portanto, a vida de cidades e os comerciantes e tal. Então essa comparação aí entre como era a Europa e como era a China, uma coisa importante na época da Idade Média, né? Então, bom, você tem aí você vai olhar, né, as dinastias, mas o que é interessante é mostrar que em muitos aspectos a China ela tinha uma organização muito mais aprimorada do que os europeus, né? Então você vê, dentro dessa China que era mais comercial do que a Europa, você tinha aí cidades muito bem estruturadas, cidades muradas. Você tinha já isso, não que a Europa não tivesse, mas a China tinha um ordenamento jurídico. Você tinha já, vou usar o termo aí, uma espécie de reforma agrária, né? As terras distribuídas aos camponeses para evitar rebeliões de camponeses. O exército era profissional, enquanto a Europa ainda vivia alguma coisa parecida com aquela coisa ainda dos cavaleiros medievais, os senhores feudais fiéis ao rei na hora da guerra, tal. Budismo, isso vocês têm que dar uma olhada com bastante cuidado. Lembrar aí a filosofia, a religião budista surgida na Índia em torno do príncipe Siddhartha Gautama, que ao sair do castelo, né, protegido por seu pai, conheceu o mundo, né, e aí desenvolveu uma filosofia. Tem lá todos aqueles princípios que a gente fala, né, a ideia da meditação, a ideia de que todo sofrimento da humanidade parte dos nossos desejos e anseios. Então, quando o indivíduo, para que ele possa se livrar do sofrimento, ele tem que atingir o nirvana, que é quando você se liberta dos seus desejos, você para de querer as coisas assim. Então aí quando você não... Porque quem quer não tem tudo, cara. A gente sempre vai ser um eterno frustrado, né? E esses desejos são a origem de todo sofrimento humano. Bom, aqui tem vida após a morte no budismo.
E aí, naturalmente, a alma sobrevive com o indivíduo e ela vai pagar pelos erros que a gente cometeu em vida, né? Bom, agora, se você for uma alma se você atingiu o Nirvana, você, na verdade, não conseguiu o auge daquilo que é necessário em vida. Então, na verdade, a pessoa não precisa reencarnar. Só reencarna quem não atingiu o Nirvana. Aí tem lá os outros princípios, né? As boas intenções, a honestidade, o esforço, os maus pensamentos, a concentração. A gente sempre fala, né, dos orientais que são concentrados lá, bons em matemática. Se a Rafaela Mari estiver assistindo ao vídeo aqui, não estou falando que não tem outros orientais, eu sempre falo com ela, né? Que o ano passado penou em história e falava, você é um atípico oriental, né? Os orientais gostam muito daquelas atividades que demandam concentração, desenha bem, né? Falando que ela seja budista, não, viu, Rafaela? Mas ia mal em história, tá vendo? Acho que acabou o seu problema, né? Na primeira contínua foi bem pra caramba. Mas então é isso, a questão da concentração, né? Acho que eu dei exemplo para vocês, né? Quantidade de japoneses que mexem com... Japonês, chinês, mexem com consertar relógio, essas coisas. Então a questão da concentração, da justiça, falar o necessário, né? Pô, gente, esse falar o necessário, se vocês ajudassem a nossa vida de professor, vocês transformariam nossa vida em uma vida muito mais tranquila. Falar somente o necessário e no momento certo. Todos os alunos podiam ser budistas, hein? E agir corretamente. Então vocês deem uma lida aí nos princípios budistas. Sim, lembrar que num certo momento, quanto mais pessoas se convertiam ao budismo, o governo chinês cresceu os olhos, né? Porque aí as pessoas começam cada vez mais a respeitar as lideranças budistas, que começam a ser vistas como um poder paralelo ao poder dos imperadores, fora que os mosteiros, né, budistas, eles começam a ser muito ricos. As doações dos fiéis, tudo que tinha de ouro dentro dos mosteiros, e fora que os mosteiros não pagavam tributos e tal. Então muitos mosteiros começam a ser atacados pelo governo chinês, certo? Aí depois ele comenta na dinastia Song sobre a questão da formação dos funcionários públicos através de concursos, o que é uma coisa legal, né? Pensar isso lá na Idade Média. A importância que sempre teve na China a produção de arroz, porque a população era muito numerosa. A questão de como eles eram bons na navegação e desenvolveram instrumentos de navegação que depois foram fundamentais para os próprios europeus, né? Então, a bússola, a pólvora, um sistema de imprensa, né? Então é por aí. Daquele capítulo de Renascimento, que é do livro 2, que no caso seria o capítulo 18, vai cair só aquelas páginas que eu coloquei. Então, a definição de Renascimento como um movimento cultural da Europa Ocidental entre os séculos 14 e 16, né, marcado pela mudança na visão de mundo da Idade Média para o início da Idade Moderna, né. O Renascimento, ele tem esse nome porque essas características dele não são características absolutamente novas, na verdade são características que retomam elementos da cultura clássica greco-romana, por isso renascimentos de retomada. Aí tem o racionalismo, que é o uso da razão como mecanismo de compreensão da realidade. Tem o humanismo e o antropocentrismo, que é a valorização das questões humanas, das suas capacidades, das suas necessidades.
em substituição ao teocentrismo medieval, né? Antropocentrismo agora, que é antropo-homem, no centro, em substituição ao teocentrismo. Teo é Deus, que era o que acontecia na Idade Média, mas o teocentrismo é porque tudo orbitava em torno da religião, de Deus. Se entendia que o mundo, todas as engrenagens do mundo funcionavam por conta das mãos de Deus. Isso que é também o teocentrismo. No Renascimento vai se valorizar as mãos humanas, mas não significa substituir Deus pelo homem, tá? Aí tem o naturalismo, que é a valorização do entendimento da natureza e seu domínio para o bem humano. E aí eu dei o exemplo das navegações, que só foram possíveis graças ao domínio que o homem fez da natureza. Eu dei o exemplo aí tem o universalismo, que é a busca da compreensão da maior quantidade possível de coisas, porque o homem do Renascimento se sente um pouco com a necessidade de tirar o atraso, porque durante a Idade Média houve uma frustração do seu espírito de conhecimento, então agora ele quer conhecer a maior quantidade possível de coisas. Então é isso aí. O hedonismo, que é a busca da felicidade, por aí. E aí outro tópico que encerra, de certo modo, o que vai cair de Renascimento, que é porque que a Itália foi o berço do Renascimento. E aí marcar primeiro a existência daquela burguesia rica na Itália, disposta a patrocinar os artistas do Renascimento, que são os mecenas, os patrocinadores de arte. A questão do fato de que na Itália, por ter sido a antiga sede do Império Romano, né, antigo, era um lugar fácil de acessarem elementos da cultura clássica, e a cultura clássica é a inspiradora do Renascimento. E a questão da proximidade com a sede da Igreja Católica, que eu comentei com vocês, que estar próximo da sede da Igreja Católica faz com que você consiga ter um olhar mais crítico a ela. E isso é importante, porque todo o Renascimento você vai questionar tudo aquilo que a igreja dizia até então, tá bom? Gente, então é isso. Boa prova para vocês amanhã, viu? Beijos e abraços.